Olá, alunos do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos lá, a gente vai ver agora algumas orientações a respeito das atividades da semana 2 do PET 1, ok? E aí, na semana 2 do PET 1, a gente vai ter duas partes aqui dos vídeos, porque a gente vai falar sobre várias funções, ok? E aí, essa primeira parte a gente vai ver as relações das questões envolvendo as atividades 1, 2 e 3. E depois, na segunda parte, aliás, 1, 2, 3 e 4. E na segunda parte, os exercícios 5 e 6. Então, vamos lá? Então, aqui, pessoal, no primeiro exercício, ok? A gente tem aqui, ó, uma análise de intervalo de funções, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem ó, que um restaurante, para cada mesa é calculado um nível de desperdício. E esse nível ele vai variando de 0 a 10. E aí, é calculado o valor a ser pago de acordo com o desperdício da mesa. Se a pessoa desperdiçar de 0 até 2, essa vai ser a função que vai calcular, y igual a x sobre 2. No caso que for maior que 2, porém até 4, então a função a ser utilizada vai ser y igual a x menos 1. E no caso que o y for maior que 4, certo? Vai ser y igual a 2x menos 5. Então ele pegou e fez o seguinte, ó. Se um cliente pagou R$ 2,50 de taxa, seu nível de desperdício foi. Então aqui ó, a gente vai ter duas formas da gente resolver essa questão. Ou a gente pode resolver ela analisando o gráfico, certo? Ou analisando aqui os valores, ó. X igual a 2,5. Então 2,5 ele vai estar onde? Certo? Ele vai estar aqui, ó. Ele vai ser maior que 2, porém menor do que 4. Então ele vai estar nesse caso aqui. Então você pega e substitui no lugar do x para ver se o resultado vai dar 2,50. Então a gente pega e coloca lá, ó, utilizando a função aqui y igual a x. Então nesse caso o nosso x 2,5 menos 1. Então basta a gente fazer a conta. 2,5 menos 1, y é igual a 1,5, certo? Ou R$1,50, ok? Então, ou seja, a letra A não é. Por quê? Porque o cliente pagou R$2,50, ok? Então, pessoal, vocês podem ir fazendo a mesma coisa para as outras alternativas. Eu fiz aqui só a letra A para vocês verem. E aí vocês vão testando para ver qual aquela que vai dar 2,50, ok? Depois, pessoal, no exercício 2, ele fala o seguinte, ó. Dada a função y igual a menos 3x ao quadrado, mais 2x mais 1, a diferença entre os valores de x e y, respectivamente referentes ao par ordenado, xv e yv do vértice dessa função é. Então, note que aqui o que ele quer fazer? Ó? Ele quer que a gente faça a diferença. O que é a diferença? É a subtração entre o x vértice menos, certo? O y vértice. Só que para a gente fazer essa subtração, a gente precisa saber quem que são os vértices da parábola. Então a gente tem que relembrar. Lembra que quando a gente tem uma parábola, a gente vai ter o seguinte. A gente tem uma função de segundo grau, a parábola, ou ela é assim, ok? Ou ela é assim, com a concavidade, certo? Então lá, ó, ou o vértice da parábola é para baixo, quando a gente tem um valor mínimo, ou ele é para cima, quando a gente tem um valor máximo. Mas a gente não quer saber a posição, a gente quer saber como calcular o x vértice e o y vértice. Para isso, a gente vai utilizar as fórmulas das coordenadas do vértice. Para calcular o x vértice, vocês vão fazer menos b sobre 2a. Aí lembra o termo que acompanha o x ao quadrado é o a, o termo que acompanha o x é o b, e o termo independente, o c, ok? Então, fazendo aqui
menos o valor de B sobre 2 vezes o valor de A, a gente vai obter o x vértice. E depois, o y vértice, a gente vai fazer menos delta sobre 4A. Aí basta a gente lembrar do seguinte, ok? Como que a gente calcula o delta? Lembrar lá do 9º ano que a gente aprendeu a equação do segundo grau. O delta, ok? Vai ser o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, primeiro a gente calcula o valor do delta e depois a gente calcula menos o valor do delta sobre 4A e acha o y vértice. E depois que você achou o x vértice e o y vértice, você vai fazer a subtração do x vértice menos o y vértice. E aí você vai encontrar a alternativa correta, ok? No exercício 3, certo? No exercício 3, ele já pede para analisar, certo? O gráfico que representa a função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Então, nesse caso, a gente continua tendo uma função quadrática ou uma função de segundo grau. Então, a gente precisa relembrar os conceitos, certo? De função quadrática do segundo grau. Depois, no exercício 4, a mesma coisa, ó. A gente, ao construirmos o gráfico dessa função, ele quer saber que o eixo, a parábola, o gráfico, intercepta o eixo das abscissas em 2 pontos distintos. E quais são esses pontos? Então, tanto para responder a questão 3 como para responder a questão 4, a gente precisa saber os conceitos de função quadrática, ok? Então, vamos relembrar lá o que é uma função quadrática, ok? Então, lá, função quadrática, também conhecida como função polinomial de segundo grau, ok? A gente tem o seguinte, ó. Chama-se função polinomial de segundo grau ou função quadrática qualquer função f de reais em reais dada por uma lei da forma. Então, ou seja, toda vez que a gente tiver uma lei dessa forma, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Onde o a, b e c são números reais e o a tem que ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque para ser uma função polinomial de segundo grau, aqui não pode ser zero, certo? Tem que existir o a. O b e o c pode ser, ok? Mas o a nunca. E aí a gente vai ter o domínio da função, que é da onde parte a função, que nesse caso é os reais, o contradomínio, que é para onde vai essa função, que também é os reais, e a imagem da função, que são os valores que a gente vai associar, fazendo a interdependência entre x e y, ok? Mas o que a gente precisa lembrar somente mais isso daqui, ó, que a função de segundo grau ou quadrática ela é representada dessa forma. E aí nós temos o seguinte, os zeros da função. O que vem a ser os zeros da função? Os zeros da função, certo? A gente não tem nada mais do que as raízes da equação, ok? Então, como que a gente vai fazer para achar as raízes da equação? A gente iguala essa equação a zero, ok? Então, a gente tem lá, por exemplo, y igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Então, isso é uma função. A partir do momento que eu pego essa função e igualo ela a zero, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero, ok? Ela se torna uma equação. E aí, para mim poder encontrar essas raízes, basta a gente fazer o seguinte, utilizar a fórmula de Bhaskara, ok? Que a gente aprendeu lá no 9º ano. Então, para a gente relembrar, vamos lá. Ó. O que é a fórmula de Bhaskara? Lembra? A gente tem aqui, ó, a fórmula vai ser isso. Ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. E aí o delta, que é o discriminante, ok? É a mesma coisa que a gente viu lá para poder calcular o vértice da parábola. Vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ok?
E aí, fazendo isso, a gente vai achar as raízes da função. E aí, quem que vai ser as raízes da função? Note que isso aqui vai ser importante para vocês responderem a questão. A raiz da função é o ponto onde o gráfico corta o eixo das abscissas. Então, ou seja, quando a gente obtém a raiz da função, vai ser lá que vai cortar o eixo das abscissas. Ou seja, é o eixo x. Ok? E aí nós temos o seguinte, a concavidade da parábola. Então, para a gente lembrar do seguinte, ó, a parábola ela pode ter a concavidade para cima, quando o A for positivo, ou seja, quando o A for maior que zero, que é o coeficiente A, e a concavidade para baixo, que é quando o A for menor que zero, ou seja, quando o A for negativo. Então, o A maior que zero, a gente vai ter a concavidade da parábola voltada para cima, certo? E a função vai ser crescente. E quando o A for menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo e nós dizemos que a função é decrescente, ok? E aí, pessoal, aqui também vai ser importante para vocês observarem lá para poder determinar a resposta das questões 3 e 4. Ó. Quando a gente calcula o delta, certo? Lembra o delta lá que a gente calcula que é b ao quadrado, só para vocês não esquecerem, menos 4 vezes o a vezes o c. Então, toda vez que a gente calcula o valor do delta, a gente vai ter o seguinte, se o a for maior que zero, a gente vai ter duas raízes, certo? Diferentes. E se o a for menor que zero, não tem raiz. E se o a for igual a zero, a gente tem duas raízes iguais, certo? Então, os gráficos vão ficar mais ou menos nesse formato. Ó. Quando a gente tem delta é maior que zero, que a gente tem duas raízes, certo? Então significa que vai cortar o gráfico em dois pontos, igual lá no exercício 4, ok? Vai cortar em dois pontos o eixo das abscissas, ok? E aí, quando for maior que zero, ele vai ser voltado para cima, e quando for menor que zero, vai ser voltado para baixo. Agora, se o delta for negativo, ó, ele não tem raiz. Como ele não tem raiz, ele não encosta no gráfico, certo? Ele não encosta no eixo x. E quando o delta for igual a zero, a gente fala que a gente tem duas raízes iguais, ou uma única raiz. Então, nesse caso, ele só vai encostar em um único ponto. E aí a mesma coisa, ó. Se o a é positivo, voltado para cima, e se o a é negativo, voltado para baixo, ok? Então, pessoal, esses são os conceitos que a gente viu a respeito da função quadrática, ok? Qualquer dúvida, chama a gente no WhatsApp, certo? Que a gente vai trocando ideia e estou aguardando nós termos todo o sistema pronto para a gente poder fazer uma aula síncrona, ou seja, uma aula pelo Meet para a gente poder tirar dúvidas. Até mais, galera!